Olá, queridos, novamente estamos juntos para estudar a Palavra de Deus e entender mais prontamente esse tema, salvação. A minha pergunta é, quando aconteceu a salvação? Eu quero orar com você porque isso é muito sério e precisa da nossa compreensão de forma tremenda. Vamos orar juntos? Quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, temos a esperança, a glória de Jesus sobre nós, a misericordiosa bondade dele em nossa vida, a certeza da salvação. Eu te imploro em nome de Jesus, que nos ajude agora a entendermos quando isso acontece. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero comentar com vocês algo bem interessante. Vocês já ouviram falar de Dwight Eisenhower? Era um general da Segunda Guerra. Debaixo das 4 estrelas que ele carregava, havia uma responsabilidade muito grande. Era o grande paredão da França. Hitler estava ali, era o dia D. Ou Eisenhower vencia, ou o mundo perdia. Havia ali 3 milhões de soldados envolvidos. Uma multidão muito grande de gente esperando pela solução desta guerra. Na noite anterior ao dia D, Eisenhower passou a noite todinha em revista da munição, do que havia dentro dos helicópteros, dentro dos aviões. E haviam rapazinhos ali esperando. E ele então encontrava vários desses rapazinhos, podiam ser como filhos dele. E quando ele chegava na frente desses rapazinhos, ele batia a continência e os rapazinhos olhavam e esperavam. E ele dizia, vai dar certo. E então, enquanto os associados dele olhavam se estava tudo certo com os aviões, para onde aqueles rapazinhos iam entrar em direção à guerra, ele chegava no outro e batia a continência e ele dizia, vai dar certo. E ele passou a noite toda indo de rapaz após rapaz, soldado após soldado, dizendo, vai dar certo. Quando o primeiro raio da manhã apareceu, ele deu ordem e o primeiro avião subiu, ele permaneceu com as mãos no bolso, olhando aquele avião subindo. Ele saiu dali, foi atrás de sua escrivaninha e fez uma carta que seria endereçada à Casa Branca caso ele perdesse. Espera aí, ele passou a noite toda dizendo vai dar certo, mas naquele momento ele estava escrevendo uma carta dizendo o quê? Se a derrota acontecesse, era para entregar esta carta lá na Casa Branca. Espera aí, o que continha a carta? Nossa aterrissagem fracassou. As tropas, a aeronáutica e a marinha cumpriram seu dever com coragem e devoção. Qualquer culpa ou erro em relação ao ataque devem ser atribuídos somente a mim. E assinou Dwight Eisenhower. Pode-se dizer que o maior ato de coragem naquele dia não foi dos rapazes em seus aviões. Foi de um general que assumiu a culpa antes da culpa acontecer. Líder raro esse general. Incomum demonstração de coragem. Ele exemplificou uma qualidade pouco notada no nosso mundo de hoje, cheio de advogados tentando desculpar uma multidão de pessoas. Num mundo como o nosso, em que quase ninguém quer levar a culpa pelo que fez. Num mundo em que pouquíssimas pessoas levaram a culpa pelos outros. Mas este daqui quis receber uma culpa de seus liderados antes da derrota acontecer. Eisenhower fez isso e se tornou um herói. Jesus fez isso e se tornou meu Salvador. Antes da guerra iniciar, ele perdoou. Antes do erro ser cometido, o perdão foi oferecido. Antes da culpa ser imputada, a graça foi concedida. Por que eu estou te dizendo isso? Esse estudo de hoje vai te dar uma impressão muito clara de como a graça acontece. Quando ele salvaria? Quando fosse suspenso na cruz. Ali ele ratificaria, confirmaria a realidade que já acontecia mesmo antes da morte, a entrega de sua vida
no lugar da nossa miséria e nos salvaria. Assim, quando ele soltou aquele grito, está consumado, ele cumpriu o que dissera a Nicodemos: vim para salvar. A bem da verdade que a nossa salvação aconteceu bem antes de aparecer a necessidade real, antes do pecado surgir. Você quer ver isso? Abre a sua Bíblia em Efésios 1. Aí lá, Efésios 1. De novo o livro de Efésios. Aqui o livro de Efésios é muito claro para explicar estas informações. Efésios capítulo 1, por favor. Verso 3 e 4 diz assim. Abriu? Eu quero que você abra. Efésios 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmãos, antes de o Senhor pronunciar a presença da luz, ele assumiu a possibilidade da cruz. A graça antecipou o pecado. É praticamente o caso isolado da descoberta do remédio antes da doença aparecer. E com extrema precisão de cura, a não ser para os que recusam a utilização desse remédio. O pecado não pegou Deus de surpresa. A graça antecipada preservou a vida de Adão e Eva até a chegada do Salvador na viração daquele primeiro dia na história do mal. Adão esperava a morte e Deus chegou com a vida. Ele esperava ser condenado, mas ele apresentou-se condenado em seu lugar. Esperava ser repreendido severamente, mas ele o chamou com ternura. Esperava que pronunciasse o juízo, mas ele estendeu o perdão. Como injusto, ele sabia que merecia a morte, imediata e eterna. Mas ele, o Jesus Cristo, pronunciou sobre o arrependido sua declaração de justo. O casal que fugia de Deus, porque não tinha mais interesse nele, volta agradecido e agora livre de culpa. Então passa a adorá-lo em espírito e em verdade. E é só assim que você vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade, quando você se sentir livre da culpa. Estava revertida a situação. O pecado os fizera ímpios, a graça os tornava pios, piedade. A cruz não foi tão somente o cumprimento da decisão surgida na eternidade. Todos os que viveram antes da cruz foram salvos, foram na força da decisão de Cristo em ficar em nosso lugar. Entendeu isso? Deixa eu explicar de novo para você. Todos os que viveram antes da cruz foram salvos pela promessa da cruz que haveria de acontecer. A graça na decisão e salvar, presta atenção, a graça na decisão de salvar tinha tanto poder de libertar da culpa quanto tem hoje após a morte da cruz. Hoje chamamos o sacrifício de Jesus de a tão grande salvação, porque a promessa se cumpriu. Nossos irmãos antes da cruz podiam alegrar-se no futuro sacrifício de Jesus, como fez Abraão, que teve seu filho poupado no seu lugar. E foi oferecido um cordeiro que foi provido, veio de outro lugar, pois naquele milagre viu a providência. Para que você entenda melhor, por favor, veja em São João 8. Observe o que Deus diz aqui em São João 8. Abra a sua Bíblia em São João 8. Há algo grandioso que você precisa entender, São João 8. O próprio Jesus comentou que Abraão também se alegrava na cruz de Jesus. Ele esperava a cruz de Jesus. Observe isso. São João 8, verso 56. Olha bem o que Jesus, o próprio Jesus disse. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Viu-o e alegrou-se. Como assim? Você percebe que Abraão entendia que Jesus haveria de morrer por ele? Hoje, agora, muito mais temos nós a oportunidade de nos alegrar, porque tudo está cumprido. O cordeiro provido já desceu do céu, à vista humana. Já ouvimos a sua voz, já contemplamos a sua vida pura. Sua fala ainda ecoa pelos nossos ouvidos. Por esse mundo velho e sorrado, como você está vendo, Jesus ainda fala. Ele já foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
O Pai já declarou que Ele era o seu Filho amado. Ele já se fez ovelha muda. Já aconteceu o sacrifício. Ele já declarou que foi feita a sua obra redentora. Ele já venceu a morte e já voltou para o Pai. Tudo que decidiu se cumpriu. Para nós, as promessas de Deus em Cristo são história verdadeira. Ninguém escapou da graça. Eu sei que muitos rejeitam, mas ninguém escapou da graça. Presta atenção. Lá no Moriá, onde se deu a cena de Abraão, lembra disso? Disposto a oferecer seu único filho, Isaque. O filho foi poupado e o cordeiro foi morto. Lembra disso? No Calvário, que é outro monte, aconteceu o contrário. O cordeiro foi poupado, pois era a hora do sacerdote sacrificar no templo, e diz que o cordeirinho saiu correndo. Olha, lembra disso? Quando o cordeirinho escapou das mãos, mas o filho morreu. Lembra disso? Queridos, o filho não foi poupado para que nós fôssemos. Ele, porque não cometeu pecado nenhum, pôde ressuscitar para ser novamente de tudo, sendo o comandante de tudo outra vez. Eu não sei se você sabe, mas a palavra filho do homem soava para o povo judeu como comandante. Sabia disso? Era o posto mais alto que se podia ter. Jesus recebeu de volta o comando. Ele é o comandante de tudo outra vez. É a esse Cristo que entregamos a nossa vida. Voltemos à cruz. Lembra? Está consumado? Lembra disso? E a tradução da palavra grega tetelestai, que também pode ser traduzida, segundo estudiosos da língua grega, por está pago. Foi pago o preço. O preço que o pecado pedia foi pago. Que maravilha! Que notícia! Ele quitou nossa dívida. Está sem efeito o pecado. Ele pagou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz. Aonde eu encontro essa informação? Abre a sua Bíblia em Colossenses, corre lá. Colossenses capítulo 2. Você quer ver onde diz que Jesus pagou a cédula que havia contra nós? Por isso tetelestai. Vai lá, Colossenses. Por favor, Colossenses capítulo 2. Você precisa ler isso. Isso tem que ficar gravado em você. Colossenses capítulo 2, verso 14. Diz assim, olhe bem, eu vou ler com você. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Ele rasgou a fatura e jogou no lixo. Você não tem vontade de gritar de alegria? Deus seja louvado, uma dívida impagável, agora plenamente quitada. Podemos concluir com segurança que na cruz Jesus comprou para nós uma salvação que é total, que é completa. Ela não precisa de retoques. Ela não precisa ser completada por nossas obras. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A salvação que Jesus nos deu não precisa de retoques. Não precisa ser completada pelas nossas obras. Você não conhecia nada disso? Então fique atento ao capítulo. Tomando posse da salvação. É o que eu ainda vou passar para você. Para ser dominado por essa graça endereçada a você. Como assim? Você sabia que a graça foi endereçada a você? Você sabia disso? Você já aceitou a providência? Parabéns por ter tomado a mais sábia decisão da sua vida. Permaneça na graça. Agora, eu tenho uma outra pergunta. Você já sabia e ainda não se rendeu ao seu amor? Por que não? O que neste mundo poderia ser mais importante do que pôr sua vida na mão do Salvador? Você acha que ele merece esse desprezo nosso? Depois de tudo que ele fez, vamos lá. Entregue-se agora. Diga a ele que o desculpe e o perdoe por adiar tanto. Eu vou te dizer uma coisa, amigo, isso é uma oportunidade real que se apresenta. Faça. Você pode porque a graça é de graça. Não tem como pagar, você já foi salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que se você não entendia nada disso, não sabia que o céu havia se empenhado para salvá-lo, milhões também não sabem, o pior. Estão tentando comprar a salvação com seus esforços. Uma multidão, espera um pouquinho, eu preciso que você entenda.
uma multidão do planeta Terra está tentando comprar a salvação com seus esforços. Você já viu gente carregando uma cruz? Já viu gente andando de joelhos para lá e para cá? Já percebeu isso? Pessoas que tentam fazer penitências, que machucam seus próprios corpos, implorando que Deus os aceite. Você já viu pessoas fazendo troca com Deus de um valor, de um dinheiro, de uma casa, para ganhar o quê? Algo que já tem. Promessas, eles fazem promessas para Deus, iludidos por um evangelho falso, sem assinatura de Deus. São até religiosos, mas não têm paz. Você era assim, agora não é mais. Chegou o dia da sua libertação. Vai pelo poder do Espírito Santo para se entregar ao Redentor nesse momento. Diga a Ele: meu Pai, aqui só está eu e o Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao Teu amor, ao Teu evangelho para que me alcance. Eu ainda não entendo tudo da Tua vontade, mas toma a minha mão e a minha vida e me leva contigo. Que o Senhor Deus nos encha o coração e nos fortaleça, irmãos. Que todos compreendam e digam: Senhor, nós cremos e queremos que o Senhor confirme que Tu és o nosso Salvador, dia a dia, todo o tempo. Obrigada, Senhor, por Sua libertação. Que o acusador de nossos erros, o inimigo de nossa vida, o maculador de nossa existência, ouça sempre, porque ele sabe muito bem o que significa tetelestai. Nessa vida ele não manda mais, nessa vida aqui, na tua vida. O impagável já está zerado, o inadimplente foi livre e já pode dormir o sono dos justos. Abra sua Bíblia, Salmo 4:8. Olha que coisa tremenda. Salmo 4:8. Eu sei que você sabe o que está escrito lá. E isso serve para este fim. Isto serve para esta razão. Salmo, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz aqui. Eu nunca tinha entendido dessa forma. Foi depois de estudar isso, neste material, foi que eu fui entender. Salmo 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, ó Senhor, me fazes repousar em segurança. Esta é a segurança que recebe quem é salvo. Vamos fazer um resumo? A providência da salvação já aconteceu. A salvação já foi providenciada e é oferecida a todo pecador. O homem não é salvo no momento em que se entrega. Presta atenção nisso, presta atenção. O homem não é salvo no momento em que se entrega. Nesse momento ele somente aceita a salvação que já existe. A decisão de salvar antecedeu ao pecado. Quando o pecado surgiu, a graça entrou em cena e protegeu os culpados. Jesus disse que veio salvar, isto é, veio a ratificar a sua decisão de salvar. Ele já havia decidido salvar. Por isso, todo esforço que se faça para obter a salvação, abre seu ouvido, é uma forma de pecado, porque rejeita o que Jesus fez por nós. Entendeu isso? Isso é que você e eu temos que entender. Qualquer tentativa nossa de conseguir fazer com que a salvação aconteça pelas obras é um pecado, porque Jesus já fez isso por nós. São as obras dele é que importa. Vamos nos ajoelhar, vamos agradecer ao Senhor pela misericordiosa bondade dele. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia e bondade, nos ajude. Que o Senhor Deus, na sua graça e poder, nos encha o coração. Eu vou me ajoelhar com você, eu quero orar com você na sua casa. Você, irmão salvo, que está sendo salvo e que será salvo. Foi salvo da condenação do pecado, a morte eterna. Está sendo salvo do poder do pecado e será salvo da presença do pecado. Vamos ajoelhar juntos, vamos lá. Querido Deus e amado Pai Celestial, verdadeiramente o Senhor é o nosso Pai. O Senhor enviou seu Filho, nosso irmão mais velho, para redimir a nossa raça. E Jesus conquistou o direito de nos perdoar, vivendo sua vida justa e sem pecado por nós, a nosso favor. A salvação, que é uma obra feita fora de nós, a nosso favor e sem nossa participação, ela aconteceu antes da fundação do mundo e tem um poder tremendo para
todos antes da cruz e para todos depois dela. Senhor, ajuda-nos a aceitar, a compreender, a nos ofertar, a nos encher o coração diante de Tua presença. Nós nos entregamos, nós nos ofertamos, em nome do Senhor Jesus, dizendo: toma-nos, ó Pai. Queremos Te obedecer por amor e não para sermos salvos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo.